A nossa aula de hoje consiste em estudarmos o que é uma amostra, né, dentro de uma pesquisa. Então, aí vocês podem ver na imagem, né, o conceito de amostragem. Então, temos aí um pote de sorvete e, respectivamente, uma amostra desse pote de sorvete, né? Você vai tomar numa taça. Uma garrafa de café, então uma xícara de café é uma amostra do que você tem dentro dessa garrafa de café. E aqui temos também uma coleta de sangue, né? Então, a bioquímica, né? Fazendo uma coleta de sangue. E aqui nós temos a coleta do sangue já, né? Uma pequena porção, vamos por assim dizer, do sangue dessa pessoa. Então, tudo isso aqui a gente chama de amostra, né? Tudo isso aqui que vem da amostra a gente chama de população, tá? Então, aqui, como diz, o processo intuitivo de amostragem faz parte do nosso dia a dia. Então, vivemos em um processo de contínuo de amostras, né? Em que a gente sempre está tirando amostras de um alimento que a gente faz, né? De uma pesquisa que a gente participa. Então, tudo isso faz parte de uma amostragem. Então, por exemplo, né? Estamos vivenciando aí um período eleitoral. Então, um exemplo de levantamento por amostragem é uma pesquisa eleitoral, né? Então, a gente, por exemplo, temos, se for a nível nacional, temos uma população, né, que são os eleitores, e temos uma amostra, que é uma parte dos eleitores, né? Então, uma pequena parte dos eleitores, quando feita uma pesquisa, então esses eleitores que participam dessa pesquisa, eles são chamados de amostra. Então, a partir da amostra, pode-se concluir algo a respeito da população. Okay? Temos também a definição de população. Então, população é o conjunto de elementos para os quais desejamos que as conclusões da pesquisa sejam válidas, com a restrição de que esses elementos possam ser observados ou mensurados, ou seja, possam ser medidos sob as mesmas condições. Então, a definição de amostra e amostragem é a seguinte. Então, a amostra é parte dos elementos de uma população, como vocês já viram no início. Muitas vezes vamos se referir à amostra como uma parte das possíveis observações de uma variável de interesse, né? Tipo, se for uma pesquisa eleitoral, então queremos saber o interesse da população direcionada a um candidato A, B ou C, então a gente tira uma amostra da população para saber a intenção de votos para cada um desses candidatos. A amostragem é o processo de seleção da amostra. Então, a amostragem é o processo que eu estou fazendo. O processo de eu retirar uma amostra dentro de uma população. Então, a gente chama isso de amostragem. A estimativa é o valor calculado com base na amostra e usado com a finalidade de avaliar aproximadamente um parâmetro. Então, vemos aqui, por exemplo, a pesquisa eleitoral, como a gente já viu, né? Então, temos uma população, temos uma amostra que tiramos dessa população, e o que a gente está fazendo aqui, tirando essa amostra dentro de uma população, a gente chama de amostragem. É esse processo de retirada de indivíduos, que a gente chama de amostra, de dentro de uma população maior. Então a gente chama isso de amostragem, processo de retirada de amostra de dentro de uma população. Então o voto do eleitor a gente chama x1, x2, x3, né? Então uma amostra de uma certa quantidade de elementos, né? E o resultado estatístico a gente chama de P, que é π, que é um P mais ou menos um erro amostral. Então, feita essa pesquisa, né, feita essa amostragem, ela não é 100% seguro. Ela vai ter um erro amostral. Então, esse erro pode ser mais ou menos 3, mais ou menos 5, dependendo da quantidade, dependendo da estimativa da pesquisa, né? Então, por exemplo, na pesquisa eleitoral é comum a gente ver em telejornais que, dado uma pesquisa tal, com 95% de confiança ou 97% de confiança. Ou seja, não é 100% confiável. Então, é uma estimativa que eles fazem. Ou seja, 95% de confiança daquilo dar certo, daquele resultado ser correto, né? Quando saísse o resultado real. Então, existe um erro, né? Então, um erro de 5%, né? Para mais ou para menos.
ou 3% para mais ou para menos. Então isso aí a gente chama de erro amostral. Ok? Então, resumindo o que a gente viu, dado uma população, retira-se uma amostra, esse processo que é feito tirando-se uma amostra de uma população, a gente chama de amostragem. E nesse processo todo a gente vai ter um erro amostral, né? Sempre vai haver um erro. Ou 2% ou 3%, mas um erro pequeno, mas sempre vai existir. Não existe 100% de confiança quando a gente retira uma amostra de dentro de uma população. Então a gente tem também o censo e a amostragem, que são duas coisas diferentes. Então, o censo é um estudo através da observação de todos os elementos da população. A amostragem é um estudo por meio da observação de uma amostra. Então, o que quer dizer isso? Veja o seguinte, como eu já falei, a amostragem, você tira uma pequena parcela de uma população maior. Tipo, uma garrafa de café, eu tiro um pequeno golezinho de café, então é uma amostra, é uma amostragem. Um pote de sorvete, eu tiro um pouquinho do sorvete, é uma amostragem. Um almoço, por exemplo, que você faz. Então, ou melhor, resumindo, uma feijoada que você faz. Se você tira uma pequena porção para provar e ver se realmente está um sabor que você deseja, então ali é uma amostra, é uma amostragem, ok? Então a amostragem, como vem do próprio nome amostra, é uma pequena parte de uma população maior. Já o censo, não. O censo você vai, como a própria definição diz, é um estudo através da observação de todos os elementos. Por exemplo, se eu estiver em uma sala de aula e eu digo para vocês no início do ano letivo que vai ser feito a votação para presidente de turma, né? Presidente de turma da sala. Então, a gente vai fazer aí um censo e não uma amostragem. Por que é um censo? Porque a gente vai consultar todos os elementos da população, considerando que a população seja a turma completa, uma turma de, por exemplo, 30 alunos. Então, eu tenho uma população que é de 30 alunos e eu vou fazer um censo. Por que é um censo? Porque eu vou consultar todos os alunos para saber qual é a opinião deles a respeito da votação para Grêmio, aliás, para o presidente de sala. Então, o censo é isso, é você consultar todos os elementos da população. Por exemplo, o censo que é feito no Brasil, né, que é feito de casa em casa, onde se pergunta, por exemplo, o censo agropecuário, em que é feita uma pesquisa para saber a questão da como é que está sendo a distribuição agropecuária, questão de criação de animais, quais animais criam, por exemplo, de lucros, de plantações que você faz de milho, feijão, se você lucrou ou não lucrou. Então isso aí é feito casa a casa, então é chamado censo. Censo é chamado de censo porque ele é consultado com todos os elementos de uma população. A amostragem é feito retirando-se uma amostra, não consulta-se todos os elementos de uma população, ok? Então, por que fazer a amostragem? Então, a amostragem, como vocês já sabem, é você coletar uma parte de uma população. Então, por que fazer uma amostragem? Porque é econômico, né? Você gasta menos, porque você vai estar consultando uma quantidade menor de elementos, menor tempo, você faz isso mais rápido, né? Em vez de, por exemplo, a coleta e o processamento é mais rápido, tem uma maior qualidade nos dados levantados, a população é infinita, né? Então você tem uma população infinita. Então para você retirar uma amostra é fácil. Agora para você fazer um censo é complicado. É mais fácil e com resultados satisfatórios, né? Então a amostra tem todos esses benefícios, ok? Já o censo é quando você tem uma população pequena, como eu dei o exemplo de uma sala de aula, né? Então o tamanho da amostra é pequeno, você pode contar, né? Então você não é viável fazer uma amostra dali, você pode fazer um censo, que é consultar todos os alunos no caso. Quando se exige um resultado exato, então quando você quer um resultado exato, o censo é bem eficaz, é o mais eficaz, né? Porque você está consultando todos os elementos da população.
e quando se já dispõe dos dados da população. Então, tudo isso aqui é viável quando você quer fazer um censo, ok? Que é a consulta de todos os elementos que fazem parte da população. Então, há duas técnicas de amostragem, que é a amostragem probabilística aleatória, em que a probabilidade de um elemento da população ser escolhido é conhecida, então usa-se alguma forma de sorteio. Por isso que tem a aleatoriedade, ok? E temos também a amostragem não probabilística, que é a não aleatória. Então, não se conhece a priori a probabilidade de um elemento da população vir a pertencer à amostra, ok? É tipo, eu tenho uma população de 100 cajus, por exemplo. Então, a probabilidade de eu retirar um que ele esteja estragado, a gente não conhece, né? Porque a gente vai tirar aleatoriamente. Então, a gente não conhece a probabilidade desse elemento vir ser parte de uma população. Então, a amostragem probabilística é o que a gente vai estar mais interessado. Ela define-se em 3 partes, as mais conhecidas. Existem outras também, mas as mais conhecidas são a amostragem aleatória simples, a amostragem estratificada e a amostragem por conglomerados. Então, a gente vai ver esses 3 tipos de amostragem probabilística, ok? Então, a amostragem simples, a amostragem aleatória simples, AAS. Então, faz-se uma lista da população e sorteiam-se os elementos que farão parte da amostra. Pode-se utilizar uma tabela de números aleatórios. A propriedade básica: cada subconjunto da população com o mesmo número de elementos tem a mesma chance de ser incluído na amostra. Então, um exemplo disso é se você tiver uma população com essa quantidade de pessoas, tá ok? Então, na verdade, aqui a gente vai ter 32 pessoas, tá? Os números são aleatórios, então eu vou numerar aqui para a gente saber exatamente quem foi a pessoa que vai ser sorteada para essa amostra. Então, aqui eu tenho os números, tá? Então, eu tenho esses números aqui e eu quero selecionar uma amostra com 5 elementos, ok? Então, se eu pegar uma amostra com 5 elementos, eu vou ter, por exemplo, os números. Se eu pegar os números 5, 8, 10, 17 e 28, né? Então, a minha população ela tem 32 elementos. E a minha amostra eu vou ter 5 elementos, que são exatamente os números 5, que é a pessoa Bernardino, né? O número 8, que é a pessoa Cláudio, a 10, que é Cílio, a 17 é Gabriel e a 28 é Maria José. Então, essas 5 pessoas que eu sorteei, destas 32, vão fazer parte da minha amostra. E a minha população tem 32. Então, quer dizer que essas 5 pessoas elas vão me fornecer informações que vão ser generalizadas para a população toda, dessas 32 pessoas. Ok? A amostragem estratificada é usada quando a população pode ser dividida em subgrupos, estratos relativamente homogêneos. Ou seja, a seleção em cada extrato deve ser aleatória. Então vamos ver um exemplo disso. Se a gente tem uma amostragem estratificada proporcional, então eu tenho uma população, que é uma comunidade da escola, que é aluno, professor e servidor. Nesse meu caso aqui, eu estou dizendo que a população, né, no total, eu tenho 60% de alunos, eu tenho 20% de professores e 20% de servidores. Então, para eu retirar uma amostra significativa dessa população, eu teria que tirar uma amostra que tenha 60% de alunos, 20% de professores e 20% de servidores. Então, o que quer dizer isso? Essa minha população aqui, por exemplo, se eu tiver 100 ao total, por exemplo, 100 indivíduos, em que são 60 alunos, 20 professores e 20 servidores,
para essa minha amostra ser significativa, eu tenho que retirar o quê? Eu tenho que retirar, por exemplo, 6 professores, eu tenho que retirar 2 alunos, né? 2 alunos e 2 professores. Então, a proporção aqui está corretamente de acordo com a distribuição dessa população aqui. Porque são 60% de alunos, 20% de professores e 20% de servidores. Se eu tiver se essa população aqui for composta de 1.000 pessoas, ou seja, 6.000 alunos, 2.000 professores e 2.000 servidores. Então, para essa minha amostra ser significativa, se eu tirar 60 professores para essa minha amostra, aliás, desculpa, se eu tirar 60 alunos para essa minha amostra, eu tenho que tirar 20 professores e tenho que tirar também 20 servidores. Tá ok? Então, resumindo, a amostragem estratificada é quando você preserva a proporção que está na população, ou seja, a porcentagem que você retira da amostra tem que ser a mesma porcentagem da população, ok? Então, essa é a amostragem estratificada. E sim, aí temos alguns exemplos aqui. Por exemplo, quando a gente faz pesquisa com homens e mulheres, né? Porque então tem uma porcentagem diferente, né? De homens e de mulheres. Faixas etárias, né? Então a faixa etária, né? Por exemplo, de 0 a 12 anos, né? A idade. De 13 a 18 anos. De 19 anos a 27 anos. Então, tem faixas etárias aí. Então, veja que as faixas etárias, quando eu fizer essa pesquisa, eu vou ter quantidades diferentes de pessoas com essas faixas etárias, tá ok? Quando eu estou fazendo pesquisas eleitorais por região demográfica, né? Por exemplo, região Nordeste, uma pesquisa eleitoral presidencial na região Nordeste. Então, a quantidade de eleitores preferem o candidato A, por exemplo, 50% preferem o candidato A, 30% prefere o candidato B, 20% prefere o candidato C. Então, eu tenho porcentagens diferentes, tá ok? Então, se eu retirar uma amostra, eu tenho que preservar essas mesmas porcentagens. Quando a gente está trabalhando com cidades pequenas, médias e grandes, então a gente também tem que fazer essa mesma proporção, porque a população é diferente de cada cidade. E quando a gente trabalha também com área urbana e rural, porque temos populações também diferentes nessas áreas, ok? E o último caso é quando a gente estuda a amostragem por conglomerados. Então, o que quer dizer isso? Então, usada quando a população pode ser naturalmente dividida em vários subgrupos. Então, você tem uma população geral, e essa população você divide ela em subgrupos, tá? Ao contrário dos estratos que a gente viu anteriormente. Espera-se que os conglomerados sejam quase tão heterogêneos, diferentes no caso, quanto a população toda. Ou seja, quando a gente pega essa população toda e divide-se em conglomerados, cada conglomerado vai ter uma população heterogênea, diferentes. Não é porque eu pego uma população inteira e divide-se em conglomerados que esses conglomerados terão uma característica própria. Não, cada conglomerado ele tem características diferentes, tá ok? Então, num primeiro estágio, a amostra é feita sobre os conglomerados e não mais sobre os indivíduos da população, ok? Então, temos um exemplo aí, tá? Então, a gente tem uma amostragem por conglomerados. Então, eu tenho indivíduos com uma característica, indivíduos com outra característica, tá? Então, cada indivíduo aqui tem uma característica diferente, tá? Esse aqui é azulzinho, esse rosa, esse amarelo, são características diferentes. Então, a partir dessa população, eu vou retirar o quê? Eu vou retirar essas características. Por exemplo, eu tiro essa partezinha aqui que eles estão de azul, tá? Então, estou retirando indivíduos com essa característica.
esse rosinho aqui. Então, eu estou retirando indivíduos que têm essa característica. Esse aqui é diferente e esse também. Então, a partir desse, que é a segunda parte, o primeiro estágio é você retirar, por assim dizer, indivíduos que têm uma mesma característica. Então, a gente chama do primeiro estágio, que é a seleção aleatória de conglomerados. Então, aqui eu retirei conglomerados de uma população maior. O segundo estágio é a seleção aleatória dos elementos. Então, a partir desses conglomerados que eu selecionei da população maior, eu vou retirar elementos. Eu posso retirar um indivíduo daqui, um daqui, um daqui, um daqui. Posso retirar dois daqui, um daqui, um daqui. Posso retirar todos daqui, nenhum desse, nenhum desse, nenhum desse. Ou seja, a seleção a partir desse estágio aqui, ela é aleatória. Pode ser que eu contemple todos os indivíduos que estão aqui. E vai ser a minha amostra. E não saia nenhum desses aqui. Pode ser que saia um desse aqui, um desse, um desse, um desse. Então, eu vou ter um elemento de cada conglomerado na minha amostra. Tá ok? Então, veja, para a amostragem por conglomerados, você faz em duas partes. Você tem a primeira parte, que é você retirar os conglomerados da população, que são esses conglomerados. E o segundo estágio é você retirar os elementos, os indivíduos de cada um desses conglomerados. Pode ser, como eu já falei, que tenha indivíduos de cada um dos conglomerados, ou pode ser que não tenha indivíduos de todos os conglomerados. Ou ainda, pode ser que tenha indivíduos somente de um conglomerado na minha amostra. Ok? Então, essas foram os três tipos de amostragem que estudamos no caso desta aula de hoje. Ok? Então, um abraço a todos, espero que vocês tenham entendido.